Se observarmos com atenção, perceberemos que muitas pessoas levam anos, ou até mesmo a vida toda, evitando o enfrentamento de seu próprio mundo interior. Fogem de si mesmas, ignoram ao máximo o que há nelas. Criam diversas estratégias para se manterem longe de si mesmas. Jogos, bebidas alcoólicas, drogas, prostituição, programas de TV, celulares, enfim, são inúmeras as distrações. Desenvolve inúmeros mecanismos de defesa para supostamente se protegerem, mas essa é uma proteção ilusória e ineficaz. Grande parte das psicopatias advém da dificuldade das pessoas conhecerem a si mesmas, de como funciona sua própria emoção. Assim, quanto mais evito um problema, mais tempo o problema persiste e evolui. E para vencer, é necessário enfrentar face a face nossos próprios monstros. Se queremos encontrar em nós o que há de mais refinado, nobre e virtuoso, então precisamos reconhecer e enfrentar o que há de pior. Infelizmente, a maioria da humanidade se julga nobre, cria a melhor das pessoas sobre si mesmas, se julgam boas pessoas e assim vão seguindo a vida. Os mitos são metáforas imagéticas que traduzem os acontecimentos psicológicos do mundo do inconsciente. Muitas pessoas relacionam mito com fantasia, algo que não corresponde com a realidade. Isso porque pensam nele como algo literal, algo que em algum dia aconteceu. Porém, adquirem um significado diferente quando conseguimos reconhecer nelas a ideia de um herói interno, cuja sua manifestação no homem é o que se chama de consciência. Esse herói, consciência, soube encontrar uma das mais geniais representações na cultura clássica. Os gregos, por exemplo, criaram uma das mais belas e poéticas mitologias do mundo. Os principais heróis gregos eram como Jasão, Teseu, Perseu, Odisseu ou o grande Hércules,
chamado Hércules pelos romanos. Todos eles foram representados como homens extraordinários que fizeram várias viagens e enfrentaram as tarefas mais difíceis. Por isso, os gregos projetaram no herói o seu modelo de conduta em que seu povo deveria seguir. Assim também, a figura de um obscuro ego dentro do homem, escravizador e subconsciente, foi relatado com a figura de monstros terrivelmente perversos, através dos mitos. Para que qualquer um desses heróis chegasse até o Olimpo, precisava lutar contra esses monstros e vencer. Todas as culturas espalhadas pelo mundo expressam sua compreensão de Deus e do homem através de seus mitos. As histórias se moldaram aos padrões culturais de cada povo, mas os princípios espirituais representados através delas são um denominador comum para o ser humano, que transcende os séculos e as distâncias. Isso ocorre porque toda a alma que busca aperfeiçoamento através da sabedoria acaba passando por uma série de desafios. Claro que esses são de tipo interno, psicológico. Ao vencer certos desafios, obstáculos e aprendizagem, o herói, que é a consciência, vai a cada batalha se elevando a um grau superior. Toda essa movimentação interna é o que foi descrito através dos mitos, como as aventuras dos grandes heróis. Entre tantos contos mitológicos maravilhosos e poéticos, escolhi alguns para que possamos estudar e compreender quem realmente são os heróis e os monstros terríveis. Perseu e Medusa, Hércules e a Hidra de Lerna, Teseu e o Minotauro, a Ave Fênix e São Jorge dos cristãos. Dentre os arquétipos relacionados ao nosso autoconhecimento, nos foi legada pela história esta intrigante narrativa, onde o labirinto é a nossa mente e o Minotauro a sombra que nela habita, a qual devemos eliminar. Como cenário de fundo, temos simbolizando o modo como o homem deixa corromper a própria essência, animalizando-se em sua busca pelo poder e status social. Quando a princesa Europa voltou de sua aventura com Zeus no Olimpo, trouxe com ela 3 filhos e casou-se com Aterion, rei de Creta, que os educou como pai. Ao morrer, o soberano legou seu trono a Minos, o primogênito. Inconformado com essa decisão, os 2 irmãos preteridos, Sarpedão e Radamanto, passaram a disputar o poder. Minos, para provar que Creta lhe pertencia por vontade dos deuses, pediu a Poseidon, deus dos mares ou das humanas paixões, que fizesse sair um touro, símbolo do poder material, do mar Egeu. Em troca, lhe fez a promessa de que sacrificar-lhe-ia o animal em holocausto. Assim, Poseidon mandou-lhe um magnífico touro branco de grandes chifres dourados. Diante dessa prova de legitimidade enviada pelo Deus Supremo dos Mares, os irmãos de Minos reconheceram-no como soberano da ilha. O rei, no entanto, levou o belo touro para fazer parte de seu rebanho e, em vez dele, sacrificou um animal comum em seu lugar, tentando ludibriar o deus. Como punição ao não cumprimento de sua promessa, Poseidon transformou o touro num animal indomável, furioso, que passou a atacar habitantes da ilha. Além disso, pediu a Afrodite, deusa do amor, que fizesse com que Pasífae, esposa de Minos, se apaixonasse pelo touro. Para concretizar sua paixão,
Pasífae pediu ao inventor Dédalo, pai de Ícaro, que construísse uma vaca de madeira tão perfeita que enganasse o touro. Ela se escondeu dentro da vaca e assim conseguiu seu intento. Dessa união nasceu o Minotauro, um ser monstruoso, metade touro, metade homem. Envergonhado pela prova de traição de sua esposa, Minos encerrou o monstro num labirinto que Dédalo construiu junto ao seu palácio em Knossos. Numa das muitas tentativas de matar o touro de Creta, acabou perecendo Androgeu, filho de Egeu, rei de Atenas. Tal fato desencadeou uma guerra entre os dois estados. Durante a guerra, uma peste enviada por Zeus contra os atenienses provocou a derrota de Egeu, o que levou o rei Minos a cobrar uma taxa a cada 9 anos. A taxa foi em forma de 7 rapazes e 7 moças atenienses enviados para Creta, onde seria colocada no labirinto para serem devorados pelo seu filho monstruoso, o Minotauro. Na terceira remessa de jovens, um jovem de nome Teseu estava presente e resolveu intervir no problema. Entrou no lugar de um rapaz e partiu para Creta para entrar no labirinto. Na partida, usou velas pretas para navegar e seu pai lhe entregou velas brancas para usar caso saísse vitorioso da missão. Com efeito, a linda Ariadne, filha do poderoso Minos, apaixonou-se por Teseu e combinou com ele um meio de encontrar a saída do terrível labirinto. Um meio bastante simples, apenas um novelo de lã. Ariadne ficaria à entrada do palácio, segurando o novelo que Teseu iria desenrolando à medida que fosse avançando pelo labirinto. Para voltar ao ponto de partida, teria apenas que ir seguindo o fio que Ariadne seguraria firmemente. Teseu avançou e matou o monstruoso Minotauro. Durante tantas possibilidades interpretativas desse mito, o rei Minos pode simbolizar aquele que se corrompe em busca pelo poder e acaba tendo que mantê-lo à custa de guerras e tributos de outros, já que ele próprio não paga os seus. Sua alma deixou-se possuir pela materialidade. O labirinto representa a própria mente de Teseu. O enfrentamento do Minotauro é o equivalente a enfrentar as suas próprias paixões carnais, ao próprio animal dentro de si próprio. O fio de Ariadne, por sua vez, é o fio dourado que conduz Teseu para chegar ao seu destino e depois sair da escuridão e retornar à luz. Metáfora da sabedoria, da luz interior, da intuição, do autoconhecimento ou do amor. Foi por amor que Ariadne ajudou Teseu. O simbolismo do fio de Ariadne inspirou poetas, escritores e filósofos em todas as épocas. A Hidra, filha de Tipon e Equidna, era uma besta metade mulher e metade serpente. Hércules recebeu a incumbência de realizar 12 trabalhos para que pudesse se redimir dos crimes cometidos. O segundo desses trabalhos consistia em vencer a Hidra, que vivia no pântano de Lerna, cujas águas eram insondavelmente profundas. O monstro tinha um corpo como de uma serpente e muitas horríveis cabeças. Algumas versões do mito falam em 7, enquanto outras versões falam em até 1000 cabeças. Seu alento e inclusive o cheiro de suas pegadas era fatalmente venenoso. Hércules, ajudado por seu primo Iolau, que conduzia a carruagem em que estava,
foi guiado até a Hidra pela deusa Atenas. Hércules forçou o monstro a emergir para a superfície, lançando contra ela uma chuva de flechas. Porém, longe de lhe causar dano, só conseguia irritá-la. Após isso, ocorreu então uma luta corpo a corpo. A Hidra se enroscou em torno do corpo do semideus, que tratava de esmagar as espantosas cabeças com seu bastão. Mas cada vez que lhe cortava uma cabeça, via com assombro que do pescoço mutilado surgia 2 ou 3, e imediatamente substituía a cabeça que havia sido cortada. Hércules pediu então ajuda para Iolau, que incendiou um bosque vizinho, e com esse fogo queimava cada ferida onde Hércules decepava uma cabeça, evitando assim sua regeneração. Dessa forma, a Hidra foi totalmente morta. No seu sentido esotérico, a Hidra representa esses defeitos ou agregados psicológicos que carregamos dentro e que devem ser eliminados. O pântano profundo onde reside esse monstro mitológico nos remete à nossa própria mente, refúgio dos agregados psicológicos. As 7 cabeças fazem referência aos 7 pecados capitais estudados dentro do cristianismo, e as 1000 cabeças citadas em outras versões são uma analogia aos milhares de defeitos psicológicos que derivam destes 7 principais, ou seja, são incontáveis defeitos que carregamos dentro do nosso interior, que somente mediante a técnica de autoobservação podem ser descobertos. Interessante observar que a cabeça somente era eliminada quando era queimada. Isso nos remete ao profundo simbolismo do fogo, sendo este indispensável à nossa plena purificação e eliminação definitiva dos agregados psicológicos. É necessário um trabalho profundo sobre si mesmo para que essa morte psicológica ocorra. Mudanças superficiais não podem nos conduzir à verdadeira liberação. É necessário eliminar a Hidra. Durante um banquete, Polidectes, o rei de Sérifo, queria um presente de cada um de seus convidados e desafiou o herói Perseu a trazer-lhe a cabeça da Medusa. Ela tinha sido uma das 3 górgonas sacerdotisas de Atena, que foi transformada em uma besta horrorosa com cabelos de serpente e vivia numa caverna. Todos que miravam em seus olhos se transformavam em pedra. Sem saber por onde começar a procurar a Medusa, Perseu contou com a ajuda de Hermes, o deus da astúcia e da inteligência, que mostrou-lhe o caminho das Creias, 3 velhas irmãs que compartilhavam um olho e um dente entre si. Instruindo-lhe como fazer para que elas lhe mostrassem o caminho, Perseu conseguiu se apoderar do olho e do dente, recusando-se a devolvê-lo até as Creias mostrassem como chegar até as ninfas, que lhe diriam tudo o que necessitava para lidar com a Medusa. Encontrando as ninfas, elas deram a Perseu uma capa de escuridão que permitia pegar a Medusa de surpresa, botas aladas para facilitar sua fuga e uma bolsa especial para colocar a cabeça após tê-la decapitado. Perseu partiu para cumprir sua missão e, ao entrar no covil da besta, viu através de seu escudo brilhante, evitando olhar para ela. Perseu mostrou o escudo para a Medusa e ela apavorou com sua própria imagem. Nesse momento, Perseu cortou-lhe a cabeça e, acomodando a cabeça da Medusa em sua bolsa, retornou rapidamente a Sérifo, auxiliado por suas botas aladas. Do sangue da Medusa nasceram os gênios Pégasus, com o corpo de cavalo alado, e Crisaor, que tinha o corpo de um javali gigante com uma espada de ouro nas mãos.
Os antigos gregos que inventaram a mitologia grega com suas histórias incríveis possuíam muita criatividade e um profundo conhecimento da natureza humana. A jornada de Perseu em busca da Medusa representa o enfrentamento dos nossos medos e temores. Mas são as três Creias que nos levam ao descobrimento de nós mesmos, como guardiãs do que se encontra mais oculto em nós. Algumas vezes precisamos olhar para nós mesmos. Ora, devemos ouvir o que dizemos para nós mesmos. Ora, devemos falar sobre o que mais tememos. São as Creias que poderão nos indicar o caminho para o autoconhecimento. A velhice das Creias representa as crenças que adquirimos sobre nós mesmos desde a mais tenra idade e que influenciam em nosso presente. São as crenças que temos a respeito de nós mesmos que nos levam a criar afirmações de tipo "eu não consigo" ou "eu não posso". O reflexo da Medusa no escudo de Perseu é uma alusão à autoobservação de mim mesmo, de si mesmo. Quando nos olhamos com sinceridade e sem julgamentos, podemos ver em nossa mente quem realmente estamos sendo, como nos comportamos diante da vida e como vemos e agimos com os demais. Os cabelos da Medusa são serpentes que, embora parte de um único ser, cada uma tem sua vontade própria e independente das demais. Isso porque cada uma representa um defeito psicológico. Perseu decapitou a Medusa e assim se transformou em um deus. Se cristificou. Foi o herói que combateu e venceu seus próprios e terríveis monstros de tipo psicológico e interno. A lenda da Fênix relata a história de uma ave capaz de renascer das próprias cinzas. É um símbolo universal da morte e ressurreição, da imortalidade, do sol e da nossa chispa divina. O mito da ave fênix é retomado por místicos e literatos de todos os tempos, entre eles Dante Alighieri e Quevedo. Como se trata de uma história amplamente difundida no tempo e no espaço, aparece com diferentes versões. Na China, a ave sagrada toma o nome de Feng e representa a grande imperatriz, nossa mãe divina, ou seja, Deus Mãe dentro de nós mesmos. E pintada junto a um dragão, simboliza a confraternidade inseparável. No livro do grande místico sufi Farid Uddin Attar, A Linguagem dos Pássaros, inúmeras aves se reúnem para realizar uma peregrinação a um lugar sagrado para receber a sabedoria e a iluminação do pássaro dos pássaros, o Simorgh, que tem as mesmas características sagradas e eternas da ave fênix. Também na Índia aparece uma versão local do mito da Fênix. Trata-se de uma ave que, ao atingir a idade de 500 anos, realiza uma autoemolação, às vésperas da primavera, em um altar feito de galhos de resinas de olíbano e mirra, e outras plantas sagradas, que foi especialmente preparado para esse fim por um sacerdote. Porém, é a própria ave que acende o fogo. No dia seguinte, dentre as cinzas, surge uma larva que logo se transforma em um pequeno filhote de uma ave. Em seguida, quando ela cresce, todos reconhecem nela a forma, o brilho e a beleza característicos da eterna fênix. Porém, vê-se algo distinto em seus olhos e em um brilho das suas penas. A fênix ressuscitou mais bela, mais poderosa e mais grandiosa. Na mitologia egípcia, tomada dos Atlantes, pois o mito da Fênix é de origem atlante, essa ave toma o nome de Bennu. No Egito, para os árabes,
e destes para os alquimistas e místicos medievais da Europa. A fênix é muito utilizada dentro dos simbolismos da alquimia, pois representa a criação da pedra filosofal através de um fogo muito especial saído do bafo da fênix. Efetivamente, a ave mitológica na lenda medieval vive em algum lugar misterioso na Arábia, feliz, porém voa para o Egito, a pátria da alquimia, a fim de ela exercer o sacerdócio do fogo sacrificial. Nesta versão dos alquimistas medievais, trata-se de uma ave púrpura ou vermelha, que ao envelhecer constrói uma pira de madeira resinosa e especiarias para jogar-se no meio desse ninho fatal. Os raios do sol acendem o fogo e o místico pássaro aviva a chama, utilizando suas asas, batendo-as incessantemente até que o fogo as consuma totalmente. Logo, uma nova fênix renasce das cinzas sobrantes do fogo. Já na mitologia greco-romana, Hesídio afirma que a fênix vivia 9 vezes mais do que um corvo, e o poeta Ovídio a resgatara em sua obra Metamorfoses. Muitos sábios gregos associam tanto essa ave sagrada quanto a coruja com a deusa da sabedoria Minerva. No México Antigo, a fênix está sempre em companhia do grande avatar Quetzalcoatl, e para os primeiros cristãos simbolizava o próprio Cristo, que morreu e ressuscitou gloriosamente. E até Plínio a incluíra em sua história natural, descrevendo-a como uma grande águia que possuía um colar dourado ao redor de seu colo, com o corpo de cor púrpura e cauda azul, com algumas plumas rosadas, a que ninguém jamais a viu alimentar-se. Plínio estimou sua longevidade em cerca de 500 anos. Por sua parte, Isodoro de Sevilha descreve a ave como muito longeva, com séculos de duração, e que quando se passam 500 anos, ela constrói uma pira perfumada para imolar-se no fogo e logo renasce de suas cinzas. Significado da ave fênix: é o símbolo da ressurreição na eternidade, na qual a noite segue ao dia e o dia à noite. É também uma alusão aos ciclos periódicos de ressurreição cósmica e reencarnação humana. Para os gnósticos gregos, a fênix vive 1000 anos, e ao término dos quais, acendendo um fogo flamejante, ela consome a si mesma. Renascida logo de suas cinzas, vive mais 1000 anos, e assim até 7 vezes 7. Essas 7 vezes 7, ou 49 vezes, são uma transparente alegoria e uma alusão aos 49 manus, às 7 rondas, aos 49 níveis profundos da mente humana e aos 49 ciclos humanos da ronda verificada em cada sistema de globos. Na alquimia, é o símbolo da regeneração da vida universal. Pode também, na sua simbologia invertida, representar o eu psicológico que pode renascer em nossa mente. A Ave Fênix, um conto infantil de Hans Christian Andersen. No jardim do paraíso, sob a árvore da sabedoria, crescia uma roseira. Em sua primeira rosa nasceu um pássaro. Seu vôo era como um raio de luz. Magníficas as suas cores. Seu canto causava arrobo. Porém, quando Eva colheu o fruto da ciência do bem e do mal, e quando ela e Adão foram expulsos do paraíso, na flamígera espada do anjo caiu uma chispa no ninho do pássaro, e lhe ateou fogo. O animalzinho morreu, abrasado. Porém, no avermelhado ovo, saiu voando outra ave, única e sempre a mesma, a ave fênix. Conta a lenda
que faz seu ninho na Arábia, que a cada 100 anos se dá morte abrasando-se em seu próprio ninho, e que do vermelho ovo sai uma nova ave fênix, a única do mundo. O pássaro voa à nossa volta, brilhante como a luz, esplêndida de cores, magnífica em seu canto. Quando uma madre está sentada junto ao berço de seu filho, a ave se acerca de seus travesseiros e, abrindo as suas asas, traça uma auréola ao redor da cabeça da criança. Voa pelo sóbrio e humilde aposento, e há resplendor do sol no quarto. E sobre o humilde cômodo exala um perfume de violetas. A ave do paraíso, rejuvenescida a cada século, nascida dentre as chamas, entre as chamas mortas, tua imagem, marcada em ouro, posta-se nas salas dos ricos. Tu mesma voas em frequência rumo à alventura. Solitária, feita só de lenda, a ave fênix da Arábia. No jardim do paraíso, quando nasceste, no seio da primeira rosa sob a árvore da sabedoria, Deus te beijou e te deu teu nome verdadeiro, Poesia. São Jorge de Anice nasceu no século III d.C. na Capitólia, região hoje pertencente à Turquia, e foi capitão do exército do imperador Diocleciano, até que este decidiu exterminar os cristãos. Jorge de Anice, cristão de nascimento, enfrentou a decisão do imperador, que fez com que fosse torturado e degolado no ano de 303 d.C. Porém, o importante aqui não é a história do sacrifício de São Jorge, mas a lenda da sua luta contra o dragão. Antes, porém, é interessante analisar a etimologia do nome de Jorge. Seu nome de batismo foi Geórgios, que pode ter derivado de Geos, terra, e Orge, cultivo, ou seja, terra de cultivo. Mas Geórgios também pode vir da junção das palavras gerar, sagrado, e gion, areia ou luta, ou seja, areia sagrada ou lutador sagrado. É dito que a luta de São Jorge contra o dragão negro ocorreu na antiga Líbia, que significa coração do mar, para salvar a filha do rei, entregue como sacrifício para a proteção da cidade de Cilena, Prado Brilhante. Interessante notar que o nome Cilena nos recorda a deusa grega da lua, Selene. Por isso, talvez, muitas vezes o santo é retratado combatendo na lua. De todas as formas, o simbolismo da luta contra o dragão é muito profunda. Simboliza num grau de compreensão. O iniciado, o adepto, luta contra suas próprias forças interiores, contra o ego, o eu pluralizado, o mim mesmo, o eu Satã. Aqui podemos ver claramente o dragão simbolizando algo tétrico, bestial, pois sua vítima seria a princesa, símbolo da nossa consciência, da nossa alma divina ou espiritual. São Jorge sempre está em cima de um cavalo, o que remete o domínio sobre as emoções, sobre os pensamentos, enfim, sobre si mesmo, controle pleno dos seus instintos, indicando sua maestria. Recordemos o Cristo Jesus entrando na Jerusalém celestial sobre um jumento, símbolo do domínio da mente. Sua arma, a lança, nos recorda a lança de Longinos, que feriu o costado de Cristo. Também representa a lança de Atena, a deusa protetora. É a nossa energia elétrica, vital, profundamente sexual,
sem a qual não é possível a decapitação do dragão negro dentro do adepto. A força de sua lança indica a castidade científica e sacrifício. Tem íntima relação com a mãe divina interior de cada um, Devi Kundalini. Shakti entre os indianos, Isis entre os egípcios, Ishtar entre os babilônios, Coatlicue entre os astecas, entre outras mães divinas. Os loucos são ditos lunáticos, habitantes da lua. E quando estamos divagando, as pessoas dizem que estamos no mundo da lua. A lua aqui representa a mente, aquele que é dominado pela mente, ou muitas mentes de nosso interior. Muitas vezes se comporta como um louco, sem razão, sem controle de seus atos. A batalha interior entre a consciência, São Jorge, e o eu psicológico, Dragão Negro, ocorre no mundo da mente, pois os diversos agregados psíquicos são formas mentais que ali habitam. Até aqui fica a explanação de uma lenda com indicações esotéricas muito claras. Porém, existem níveis e níveis de compreensão. O dragão negro simboliza coisas ainda mais profundas, pois tal entidade é a sombra da luz. Como diziam os antigos alquimistas, devemos branquear o latão. Aquele que busca o aprimoramento de sua própria consciência deve tomar seu cavalo e enfrentar o dragão negro.